Olá a todos os alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui mais uma nova sessão ao nosso curso de MikroTik. Vamos entrar ainda no protocolo avançado, vamos trabalhar com o famoso MPLS, tá, gente? Que é um mecanismo aí que nós vamos aprender aí de uma maneira bem prática. Precisamos de uma estrutura maior, tá? Então a gente vai usar router boards de verdade e não apenas MikroTiks router OS com máquinas virtuais. Vamos usar aí pelo menos umas 4, 5, 6, tá? Pelo menos 6 aí router boards, 6 aí MikroTiks. Pode usar pelo menos 4 router boards, tá? Equipamentos mesmo da MikroTik. Para usar o nosso nossa configuração com o uso do MPLS, tudo bem? Então é um tipo de configuração, gente, em redes, né, de alto desempenho, né? Que basicamente o que ele faz, né? Eu até deixei para vocês aqui esses dois links para vocês lerem, porque é um assunto um pouquinho complexo, contém aí muitas informações, detalhes, configurações, enfim, que eu não vou falar todos eles, mas deixei para vocês esse link aqui do site oficial da MikroTik e deixei essa monografia muito boa aqui da uma universidade federal falando também sobre o MPLS, tá? Muito legal mesmo, fala em detalhes na parte da teoria, como que ele funciona, né? Como que é basicamente o tráfego dele interno, tudo bem? Então, isso aqui ele é basicamente o quê? Um tipo de protocolo, né, para alto desempenho, para grandes redes, para fluxo de internet grande, tudo bem? Então, ele basicamente, o que ele faz? Ele direciona, né, os dados de um enlace, por exemplo, de uma rede para o próximo enlace baseado em rótulos de menor caminho, tá? Em vez, basicamente, de endereços de redes longas, tá? Então, assim você consegue evitar a verificação de complexas checagens, né, de uma tabela de roteamento. Então, por exemplo, ele consegue identificar, né, os rótulos, consegue identificar o caminho entre as enlaces distantes em vez de pontos terminais. Então, isso pode facilitar muito para você poder facilitar aí os tráfegos, né, os fluxos de um roteador para outro. Então, por exemplo, temos aqui o CE12. A gente vai usar as nomenclaturas oficiais, tá? Então, é uma nomenclatura oficial que o MPLS usa, tá? Então, temos os LSR, temos o CE, tá? Que é o Customer Edger. Temos os P somente, tá? Então, são as nomenclaturas que eles usam, que é padrão isso, tá? Então, ele faz o quê? Ele faz uns cálculos automáticos de a menor rota, né? Então, por exemplo, temos aqui o C12, que eu quero chegar ao P3. Então, ele não vai ter uma rota fixa, saindo do P1, por exemplo, indo para o P2, indo para o P3. Não, ele faz cálculos de rotas. Então, você não sabe quanto de fluxo que tem aqui. Então, você pode determinar que seja inviável vir passar por essa rota aqui, que ela pode estar sobrecarregada. Então, ele faz um cálculo automático como chegar até aqui, no P3. Vamos resumir de uma maneira bem assim, grosso modo, tá? Então, ele faz o cálculo de melhor rota para chegar aonde dá suporte, né? Onde os enlaces estão com menos conexões ou estão menos supersaturadas, tá? Então isso nós vamos mexer, além do MPLS, vamos configurar o IBGP, o OSPF e por fim o MPLS. Vamos trabalhar também com o IBGP, vendo que nós temos aqui dois AS diferentes, por exemplo, tudo bem? Então a gente vai trabalhar com isso também. E também se prepare para fazer a configuração, tá? Que já que isso aqui demanda mais atenção, porque a gente, como eu disse anteriormente, vou precisar de router boards, tá, gente? Eu vou precisar de qualquer modelo, tá? Os mais simples possíveis já é suficiente, que tem pelo menos aí 4 portas, tá? Pelo menos 4 portas aí de interface de internet, tá?
Eu vou conseguir usar, tudo bem? Utilizar MikroTiks na RouterOS via VirtualBox ou VMware, enfim, porque ele não permite a alteração do MTU, tá? Isso eu vou mostrar para vocês aqui, uma simples verificagem para vocês. Se você vier na interface, isso numa VirtualBox, tá? Qualquer tipo de VirtualBox, tá? VMware, o VirtualBox, enfim, qualquer um deles. Se você vier aqui na Ether 1, por exemplo, ou em qualquer tipo de interface dele, você não consegue alterar aqui, ó, o valor da EMTU. E por que precisa alterar isso? Porque o MPLS usa um volume maior do que o padrão 1500, tá? Ele usa por padrão aí, interfaces físicas MTU de 1526, tá? Temos outros valores também, tá? Temos outros valores dependendo da configuração do seu MPLS, se você quiser utilizar, por exemplo, uma VPN, tá? Então, temos aqui ó, um exemplo básico para vocês entenderem. Uma configuração de simples com VLAN, por exemplo. Então, ou então com duas tags. Então, ele usa mais valor do MTU é maior, tudo bem? Então, isso varia muito de acordo, tá? Então, o MTU de 1500 pode usar para 1504 ou 1532, enfim, então isso muda muito, tá? Então, esse valor, então, esse ajuste do MTU, a gente vai ter que mudar. E no VirtualBox não deixa, tá, gente? Mudar para mais do que isso. 1508, por exemplo, ele não deixa, tá? Ele dá um erro. Isso em máquinas virtuais. Mesmo se você estiver usando uma switch, tá? Que suporte VLANs, enfim, não vai dar certo, tá? Ele simplesmente descarta. A máquina virtual descarta isso, tá? E numa router board, que é nesse caso aqui, estou usando um HAP Lite, ele já permite, né? Qualquer tipo de interface de router board, ele já permite a alteração. Aqui, ó, o MTU máximo aqui, ó, 1598. Não, desculpa, 2028, tá? E o atual tá 1598. O L2, né? O Layer 2. Mas pode alterar aqui também. Entendeu? Alterou. Entendeu? Então você pode alterar o valor que ele permite. Então isso aqui é um dos motivos, né, do porquê que nós precisamos usar router boards ao invés de MikroTiks de máquinas virtuais. Não tem como, tá, gente? Se você não tiver como utilizar, não vai dar para você fazer essa aula de MPLS, muito menos fazer as configurações. E além do router board, você precisa de uma switch que suporta VLAN, tá? Então, não use switches baratas, não use switches, quaisquer switches, tá? Você precisa usar. Aqui, ó, tem uma lista das router boards que permite, tá? A grande maioria deles permite, tá? A grande maioria deles permite. Se você for comprar o mais simples possível, ou dos mais recentes, suportam aí tranquilamente, tudo bem? Então, a gente vai precisar. Deixa eu voltar aqui para minha topologia. Eu vou usar a nomenclatura padrão que eles usam, tá? E vou usar aqui dois VirtualBox, tá? Isso para C12 e para C11, que são as extremidades. Mas esses quatro aqui, o P1, o PE1, o P2 e o P3, eu vou usar router boards, tá? Então eu não vou utilizar aí VirtualBox, tá? Porque não vai funcionar, vai ficar com problema, enfim. E essas daqui, né, entre essas comunicações aqui, devem estar também aqui conectadas a uma switch que suporta VLAN, tá? Que suporta aí um MTU maior do que 1500. Senão, se você for usar uma switch comum, ele vai descartar, tudo bem? A mesma switch da aula de VLAN vale para esse caso aqui, tudo bem? Então, atente-se a fazer aqui as configurações certinho, tá? O cabo do ETH3 do P1 conectado ao ETH1, né? O Ether 1 do P1, a porta do Ether 3 do P2 conectada à porta do Ether 2 do
do P3, né? Então o P2 do